Bom dia, turma. Luísa, João Vitor, Laura, Mari, Natasha, Paula, Rafaela com PH, Raul, Sofia, Tainá, Vitória, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, Vitória. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza. Então, tá bom, valeu, João. Então, turma, bom dia, vamos lá. A gente está, como eu falei para o Gabriel, que é o representante da turma aí, só para deixar uma coisa bem clara aí, ele tá devendo um chopp aí para a gente, tá? Foi uma aposta que foi feita ontem, lógico que ele vai negar, né? Mas sobre aquela foto que ele colocou no Neymar no perfil dele e depois, talvez as meninas não estejam ligadas, mas depois acabou dando na Champions, deu o Bayern. Então, é assim que a gente voltar aí para nossa reunião presencial, mais um motivo aí para a gente torcer para que isso passe logo, porque o Rafael está em dívida com a gente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, essa aula de hoje, o professor Alexandre, ele fez uns casos clínicos daí, tá bom? A princípio, eu vou começar aqui conversando com vocês sobre o caso clínico, mas o que eu acho que é interessante é a gente ter em mente que depois que eu faço a apresentação da aula aqui, a gente consiga ter uma boa ideia do que esse caso clínico acabou trazendo aqui pra gente, tá? Então, observe que aqui a gente coloca aqui um paciente que é 54 anos, gerente de loja, tosse noturna, há 1 ano recorrente com tosse seca, piora à noite, pela manhã, em crises recorrentes, sem dispneia, dores locais, toma algumas medicações. Então, basicamente, é uma tosse noturna que evolui para durante o dia. Numa rinoscopia anterior tem um desvio de septo, um pequeno aumento de cornetos, um pouco de secreção, tá bom? E qual exame pedir na sequência, né? Então, a gente vai ter que ver esse caso clínico e ter isso em mente, o que a gente precisa fazer. Num outro caso clínico, uma paciente com rouquidão. Rouquidão, mal-estar, febre, 39, deve ser 39 graus, os 2 primeiros dias, sem dispneia, uma tosse úmida, toma algumas medicações. Na horoscopia tem uma rinoscopia anterior, um desvio caudal, um aumento do corneto, uma secreção em hialina, qual o exame a solicitar. A última história clínica, o último caso clínico que o professor Alexandre passou, um metalúrgico com 67 anos de idade com tosse recorrente. Então, há 3 anos com episódio de tosse seca recorrente em crises com mais de 10 minutos, sem hora específica, piora nos dias frios, sem dispneia, dor local, sono irregular, acorda muito à noite, esposa reclama do ronco, toma algumas medicações, enfim. Então, são 3 casos clínicos que a gente vai, depois dessa apresentação, que eu vou passar para vocês, eu gostaria que a gente pudesse conseguir respondê-los, tá bom?
Vocês podem, então a gente, como eu tô falando para vocês, a gente está meio que vendo como que é o perfil assim de vocês, para a gente poder dar uma sequência melhor esses tutoriais. Então provavelmente eu devo apresentar de um jeito, o doutor Alexandre deve apresentar de outro jeito, o professor Sava deve apresentar de outro jeito, mas daí a gente vai sistematizar isso essa semana para a gente ver o que a turma acha que é melhor, tá bom? Então vamos lá. Vou falar então para vocês sobre laringite, tosse e refluxo gastroesofágico. O chat fica aberto, qualquer coisa daí vocês me avisam, a gente vai conversando daí no bate-papo, tá bom? Se quiser perguntar, pode fazer o que vocês acharem melhor. Neymar foi ruizão, foi horrível, né? Ele é um pipoqueiro, né? O pior não é isso que me incomoda, o que me incomoda é que todos os atos dele são pensados, sabe? Ele é maquiavélico, então se ganha ele já sabe a cara que ele vai fazer, tal, de tristeza, que pesar, assim, se abraçar com os caras. Então isso que me deixa um pouco angustiado com esse rapaz. É um ator, isso mesmo, é um ator. Boa, então vamos lá. Então vamos falar sobre a laringite aguda primeiro, beleza? Deixa eu só diminuir isso aqui. Assim fica melhor. Então, beleza. Então, ó, a laringite aguda, então a laringite se refere a uma inflamação da laringe, então, e pode apresentar tanto na forma aguda e na forma crônica, né? Na laringite aguda é uma condição leve, autolimitada, que geralmente dará um período de 3 a 7 dias. Se essa condição durar mais de 3 semanas, é a laringite crônica. Então, o que aconteceu? A gente saiu ontem à noite, a gente tomou muito gelado, estava muito frio, eu acordo com um pouco de dor de garganta. Então, na verdade, assim, ó, eu não refiro diretamente que eu estou com dor nas amígdalas ou o paciente que já até removeu as amígdalas. Ele refere que tem uma coisa arrastando, arranhando lá no fundo da garganta. Então, essa é bem característica mesmo da laringite aguda, que no começo ela se inicia de forma viral, podendo evoluir daí de forma bacteriana. Então, a etiologia da laringite aguda é classificada como infecciosa e não infecciosa. A infecciosa é a mais comum e geralmente é por uma infecção do trato respiratório superior, sendo a causa viral a causa mais comum, como a gente conversou previamente. Os agentes virais, então, são vários: é o rinovírus, o parainfluenza, o sincicial respiratório, coronavírus, influenza, adenovírus, coxsackie-vírus, HIV, pode causar, entre outros, pacientes imunocomprometidos. Eles podem ter como HIV como uma das causas, assim como o coxsackie-vírus. Os organismos mais comuns, isso a gente sempre fala em otorrinolaringologia. Se você está em dúvida sobre patologia de quem é que está causando o problema, o agente bacteriano, sempre chute 3, ou chuta Streptococcus, pneumoniae, ou Haemophilus influenza, ou Moraxella catarrhalis. Dificilmente você vai errar. Se você tiver esses 3 agentes bacterianos em mente, está ótimo. E se caso não for um desses 3, se for outro, todo mundo vai errar. Então, para a questão de prova, isso sempre é bem importante. Daí a forma não infecciosa, então, se deve a trauma vocal, né, alergia, doença do refluxo, uso de inaladores, poluição ambiental, tabagismo, queimadura. Então, paciente que nunca fumou e daí ele começa a fumar e começa a ter dor de garganta, irritação na garganta, vai num ambiente muito poluído, ou cheira produto químico muito forte, começa a dar com dor de garganta, ou às vezes vai dormir, come muito e vai dormir tarde e logo depois de comer, daí você acorda com a garganta meio queimada, isso pode ser por refluxo gastroesofágico. Então, laringite aguda geralmente afeta indivíduos entre 18 e 40 anos e a fisiopatologia, uma forma aguda da laringite melhora em 2 semanas. A forma infecciosa é caracterizada pela congestão da laringe no início. Quando a fase de cura começa, os glóbulos brancos invadem então o local da infecção para remover os patógenos. Esse processo aumenta o edema das cordas vocais. Então, é importante a gente ter essa ideia em relação à laringe, né? Que volte e meia o paciente ele começa com queixa de pigarro, ele sente um catarro preso aqui na garganta, que a gente vai chamar que é o globus faríngeo,
e tem alteração vocal. Então, o que está acontecendo lá na laringe? Ó? A fisiopatologia é essa, ó, que os glóbulos brancos eles acabam ocasionando um edema das cordas vocais e isso afeta negativamente a vibração. Conforme o edema progride, a fonação se torna-se difícil e o paciente desenvolve rouquidão. A gente já vai ver melhor isso. Às vezes o edema é tão acentuado que isso pode impedir a formação do som fundamental que a gente chama. Nessa situação, o paciente ele pode começar com uma disfonia, né, que ele começa a ficar rouco, e depois ele parte para uma questão de uma afonia que ele pode perder a voz. A laringite aguda induzida por trauma vocal é após gritos, após um show, alguma coisa nesse sentido. No entanto, episódios repetidos, pessoa que acaba falando muito, gritando muito, acaba podendo ter alteração daí da corda vocal, podendo levar a uma fibrose. Então, os sintomas iniciais são aqueles de infecção de trato respiratório, então ele pode começar com um estado meio gripal, ou simplesmente com febre, tosse, dor de garganta, pode ter um pouco de coriza. Eles começam abruptos sintomas e depois eles vão piorando com 2, 3 dias, depois de 5, 6 dias eles começam a melhorar, bem quadro de característica viral mesmo. Há uma mudança na qualidade de voz, né? Isso como que a gente já comentou previamente, pode ter alteração para deglutição, alteração na fala mesmo, a tosse pode ser irritante que piora à noite e os sintomas gerais de secura na garganta, mal-estar e febre. O diagnóstico, então, é feito na história. Então, olha, com um paciente com laringite, que esse paciente de quadro agudo, como que eu faço o diagnóstico? Então, basicamente, na história, né? Você pode fazer um exame indireto para você dar uma olhada na laringe do paciente. Então, fazer uma laringoscopia para dar uma olhada no como estão a parte da glote e da supraglote. Né? Então, a gente tem a parte da glote, que é onde estão a corda vocal, parte da supraglote ali, onde a gente tem a epiglote, onde a gente tem a parte ali das valéculas também. À medida que a doença progride, as cordas vocais elas podem acabar ficando mais vermelhas e edemaciadas. Né? No caso de abuso vocal, uma hemorragia subcutânea, submucosa pode acontecer. Então, isso é importante. É o paciente que faz, às vezes dá um grito, o que acontece? O paciente está, sei lá, acontece alguma coisa, ele dá um grito muito alto e na hora ele ficou sem voz. Então, provavelmente ele fez uma hemorragia de submucosa na prega vocal. Isso requer um repouso vocal completo mesmo, né? Então, falando sempre que o paciente tem essa sensação de garganta seca mesmo, né? Ele tem essa dor de garganta, ele pode ocasionar com tosse, né? Pode ter alteração do estado geral, alteração da fala, correr com um pouco de febre, né? Isso aqui é a técnica, é uma foto do Netter, do livro do Netter, é uma clássica foto para como a gente fazia as laringoscopias. Então a gente usava uma luz que ficava atrás do paciente e usava um espelho frontal que é tão característico dentro da otorrinolaringologia. A gente esquentava um pouquinho esse espelho porque para ele não embaçar. E a gente tentava fazer essa visualização daí da corda vocal. Hoje em dia, esse é o exame que a gente realiza no consultório. Então, isso aqui é uma videolaringoscopia. Aqui é a base da língua, aqui é a região daí da epiglote, aqui é a parte da faringe, né? E aqui a gente vai ver claramente, então, aqui é a comissura posterior, aqui é a entrada do esôfago do paciente, e sempre lembrar que isso está invertido, né? Isso aqui é anterior, isso aqui é posterior, então isso aqui é a corda vocal esquerda. Isso é uma coisa que volta e meia cai em prova, é uma pegada muito clássica em prova de laringologia, que eles colocam isso, colocam uma lesão aqui e fala assim, qual prega, então fala assim, verdadeiro ou falso? O paciente apresenta uma lesão na prega vocal do lado direito, esse aqui, mas na verdade esse é o lado esquerdo, né? Porque você está vendo invertido. E então mostrando aqui a corda vocal, né? Ela tem essa coloração mais pálida mesmo. Isso é um movimento de fonação que o paciente está fazendo. Então a gente vê bem direitinho a corda vocal aqui. Então essa é a comissura posterior, corda vocal do lado direito, corda vocal do lado esquerdo, comissura anterior,
aqui as aritenoides do paciente, aqui a abertura, aqui já é a traqueia do paciente, a epiglote fica nessa região aqui. Tá bom? Então, vê que a fenda vocal, isso é uma coisa que é interessante, você vê que a fenda vocal está bem colocada aqui, não tem nenhuma alteração de fenda vocal, eu consigo ver claramente toda a movimentação, é uma movimentação simétrica. Esse paciente ele não tem uma paralisia de corda vocal, que daí a gente vê uma alteração no movimento de abertura da corda vocal desse paciente. Tá bom? Então, mostrando aqui, isso aqui é outra coisa que a gente sempre observa quando a gente faz o exame na laringoscopia nos pacientes, é a posição da amígdala lingual. Se os pacientes têm muito ronco por causa da amígdala lingual, a gente sempre acaba vendo a epiglote aqui do paciente e a gente vai lá ver então essa região da corda vocal, mostrando abertura, movimento de abertura. Esse é um exame mais distante que a gente vê, para a gente ver valéculas, para ver se o paciente não está fazendo estase salivar nessa região, que isso é bem característico de paciente que tem alguma síndrome neurológica. A saliva ela começa a ficar presa nessa região aqui, nas valéculas. E o paciente ele pode fazer microaspirações por causa da proximidade da abertura da traqueia. Esse exame mais distante, ele também colabora, a gente vê a aritenoide, aqui a gente vê a prega aqui da aritenoide, aqui a entrada do esôfago, aqui a comissura posterior, onde quando ela se encontra avermelhada ou ela se encontra edemaciada, ela acaba obstruindo essa visualização da região das cordas vocais. Isso é muito característico em paciente que faz refluxo gastroesofágico. Então, veja a fenda vocal do paciente, a gente vê todas as estruturas de coloração clara, não existe nada de hiperemia, nada de vermelho no paciente. Isso aqui já é um outro exame, isso é uma estroboscopia. Então, observe que a gente consegue, é um exame, os exames anteriores são laringoscopia feitas com luz contínua. Essa aqui é uma videolaringoscopia estroboscópica, onde a luz ela tem frequências determinadas que você consegue ver claramente a movimentação da corda vocal. Esse exame é extremamente importante para quando a gente tem suspeita de pacientes que têm alterações estruturais mínimas na corda vocal. Então, a gente vê bem a traqueia, vê bem a abertura, vê bem a comissura posterior, vê bem a fenda vocal aqui, que ela se mostra paralela, bem normal, e aqui o movimento da corda vocal do paciente. Observe que as cordas vocais elas chegam muito próximas, perto à esquerda da direita, mas dificilmente elas se tocam. Se as cordas vocais elas começam a se tocar, nesse movimento fonatório, o paciente acaba desenvolvendo um nódulo vocal. Aqui vocês podem ver o catarro que fica em cima da corda vocal. Acho que esse exame é legal por causa disso. Vocês vão ver a movimentação, então, mas observe a movimentação. Olha como essa corda vocal, elas acabam se tocando. Isso aqui pode favorecer o paciente a fazer esses nódulos vocais. E você pode observar a secreção mucosa que fica andando em cima da corda vocal. A gente vê claramente a vascularização da corda vocal. E essa secreção, ela, naquilo que a gente falou, se você tem esse movimento ondulatório da corda vocal e você tem um catarro que acaba ficando muito espesso em cima da corda vocal, ela tem essa dificuldade de movimento vibratório e o paciente começa a fazer alteração de voz, como fazendo uma disfonia. Ó, claramente aqui o exame bem bonito de ser visto. Ó. Beleza? Então, isso aqui são algumas cordas vocais. Agora que a gente já viu uma corda vocal de caráter normal mesmo, então a gente vê então a parte da traqueia aqui, a gente vê os arcos mesmo, então a gente vê a aritenoide, as pregas vocais, comissura posterior, comissura anterior, epiglote. Aqui novamente a corda vocal, a aritenoide, aqui a gente começa a ver um aumento de vascularização, então isso aqui é uma coisa que a gente pode ver muito comum em quadros de laringite. A corda vocal ela pode estar comprometida unilateralmente ou bilateralmente. Veja que tem uma alteração de corda vocal desse lado de cá. Aqui também a gente tem uma alteração da corda vocal, que tem esse aumento da vascularização. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês que é bem clássico, que é um sangramento submucoso de corda vocal. Isso pode ocasionar, principalmente depois que você faz um grito, alguma coisa, faz uma alteração vocal imediata, porque esse hematoma que você tem, por menor que ele seja, que houve esse sangramento, esse extravasamento de sangue por rompimento de alguns capilares,
Isso acaba ocasionando daí uma alteração dessa mobilidade da corda vocal, como a gente viu na estroboscopia, dificultando assim o movimento da fala. Então, sempre lembrar em criança, então, no laringismo, isso em criança sempre tem uma voz bem alterada. Tem que sempre ficar bem alerta com o laringismo em criança. Então, o tratamento depende, lógico, da gravidade da laringite. A gente tem um descanso da voz. Isso é um fator importante, porque se tem um processo inflamatório, sei lá, no seu joelho, não adianta você ficar forçando muito o joelho, é melhor você fazer o descanso. Para a corda vocal funciona da mesma maneira, né? Então, o uso da voz durante a laringite resulta em resultados incompletos ou recuperação que acaba sendo retardada. Recomenda-se, então, repouso total da voz, embora seja impossível de se conseguir. Se o paciente precisar falar o discurso, ele pode falar de maneira leve. Ele não pode forçar, ele fala mais baixo apenas. Ele não fica forçando a corda vocal. A inalação é uma coisa que sempre é boa, por quê? Porque ela fluidifica aquela secreção e diminui o edema. Evitar cigarro e álcool mesmo, porque isso pode acabar lesionando mesmo a corda vocal. A questão da bebida alcoólica pode alterar, fazendo refluxo gastroesofágico no paciente. E o cigarro tem lesão local mesmo, lesão direta pelo calor e pelos agentes químicos. Uma modificação da dieta, isso é uma coisa que é legal de falar para os pacientes, para isso eles podem evitar refluxo gastroesofágico. Então, pedir para não comer muito comida gordurosa, não comer muito e já deitar à noite, porque isso pode ocasionar essas eructações noturnas ou mesmo regurgitação, às vezes vômito. Isso acaba passando por essa região da laringe e ela já está previamente inflamada, acaba aumentando esse processo inflamatório. Então, evitar refeições tardias, pelo menos 3 horas antes de dormir. E sempre hidratação, uma coisa sempre importante, né? Novamente, porque você hidrata, você faz esse catarro ficar mais fluido. A medicação, então, a prescrição de antibiótico para o paciente é uma questão mesmo de suporte. A gente acaba fazendo, a não ser que o paciente não tenha uma melhora muito relevante no começo. Vocês vão ver na aula de rinocinusite que o fato de ter mais catarro, esse catarro ele serve de meio de cultura para a proliferação de bactérias. Essas bactérias acabam colonizando esse catarro. Isso pode fazer com que esse catarro ele fique um pouco mais espesso por causa da colonização de bactérias que, a princípio, elas podem ser saprófitas e elas se tornam patogênicas a partir do momento que eu tenho eu tenho potencial maior de alimento que eu possa fornecer para essas bactérias, que no caso daí é o catarro. Então, às vezes você acaba fazendo um antibiótico durante 3, 4 dias. A gente usa às vezes aquela azitromicina, que acaba melhorando daí essa colonização da laringe, e isso deixa o catarro mais fluido e melhora assim a voz do paciente. Mucolítico, isso pode ser usado, mas a hidratação sempre é superior ao mucolítico, né? A mudança do estilo de vida é importante. O paciente está com laringite, você tem que falar do estilo de vida na questão da mudança alimentar dele, tá bom? Dados relacionados a antihistamínicos e corticoides orais, eles não são relevantes, principalmente antihistamínico, que pode ressecar ainda mais. Mas a questão do corticoide é uma questão extremamente difícil. Você dificilmente vai ver um médico que você está com alteração de corda vocal, que ele não vai te passar corticoide. Não tem estudos mesmo, né? Porque a laringite ela é autolimitada, né? O descanso de voz é recomendado. Tem nível 1 mesmo de indicação. Antihistamínico e esteroides não tem papel no tratamento mesmo, mas é difícil você ir no médico, no otorrino, e ele não prescrever corticoide para o paciente que vai estar com alteração vocal. É super difícil. Às vezes a prática ela não caminha muito junto com a teoria. Então, só lembrando aqui um painel geral mesmo, né, sobre os sintomas, que foram esses que a gente falou. Então, tosse, dor de garganta, pode ter alteração de febre, alteração vocal, sensação de garganta seca mesmo, né? Esses são os sintomas. As causas, como a gente falou, pode ser causas virais, lembrando do Coxsackie vírus e do HIV, que pode fazer laringite em pacientes imunodeprimidos, né? Aquilo que a gente falou, né? A gente tomou gelado, ou você foi em um ambiente poluído, ou falou muito. Pode ser relacionado com cigarro mesmo.
A forma do diagnóstico, aquilo que a gente falou, ressonância não entra em quadro, mas nem ultrassonografia, a gente vai mais para a fase da laringoscopia mesmo. A gente não faz um swab de orofaringe, não é de rotina nossa aqui, o raio-x é só quando você suspeita de alguma outra lesão mesmo. A inalação, ok, ele é legal como forma de tratamento, mas o diagnóstico ficaria mais na laringoscopia, né? Esses gargarejos, eles podem ser feitos, eles acabam aliviando normalmente com substâncias que são hiperosmolares, sempre tem sal, assim, alguma coisa. Não ficar forçando, porque o gargarejo você vai estar estimulando a corda vocal, lembrando que o líquido ele fica apenas na base da sua língua e entre o seu palato mole. Então, ele necessariamente não vai estar ajudando a sua corda vocal. Mas tem alguns pacientes que referem melhor dos sintomas, provavelmente pode ser por hidratação. A gente não dificilmente vai fazer antiviral ou antibiótico mesmo, mas a umidificação do ar acaba sendo importante, não fumar, cirurgias só para quando você tem algumas lesões mesmo, tá bom? E beber bastante água. Beleza? Turma, dúvidas sobre laringite? Então, beleza. Então, vamos lá. Bem, tosse é uma situação que ela é extremamente importante, né? Extremamente importante. Isso é um sinal clínico que você tem que estar muito ligado em relação a ele. Então, a tosse é uma queixa médica, é uma das queixas médicas mais comuns mesmo. Responde até por 30 milhões de consultas clínicas ano nos Estados Unidos. Até 40% dessas queixas resultam em encaminhamento ao pneumologista. A tosse é um dos reflexos primitivos inato e atua como parte do sistema imunológico do corpo para proteger materiais estranhos na via aérea. A tosse está associada a uma grande variedade de associações clínicas e etiológicas. Além disso, não existem ferramentas objetivas para medir ou quantificar clinicamente uma tosse. Como tal, a avaliação de uma tosse é inicialmente uma avaliação subjetiva e altamente variável, dada a imprecisão, de a natureza desses sintomas, juntamente com os riscos da etiologia subjacente insidiosa. Forte impacto na qualidade de vida e uma falta de ferramentas objetivas, a tosse deve ser avaliada e tratada como questão importante até que a fonte seja isolada. A etiologia, então, é uma classificação arbitrária, baseada principalmente na duração da tosse. Se houver no momento menos de 3 semanas, é diagnosticado como agudo. Isso é super importante, você ter uma ideia, porque o tempo de evolução de tosse, ele acaba afetando muito a sua conduta. Então, se houver tosse de 3 a 8 semanas, ela é designada subaguda, mas uma tosse de mais de 2 meses, ela é uma tosse crônica. Ninguém pode ficar tossindo mais de 2 meses. Então, sempre ficar muito esperto com tosses muito prolongadas, justamente por causa das questões que podem estar relacionadas com as doenças que provocam a tosse. As causas mais comuns das tosses agudas em adultos são infecções respiratórias superiores virais agudas, também conhecido como resfriado ou bronquite aguda. A bronquite aguda é tipicamente viral na etiologia, mas a infecção bacteriana é uma fonte em aproximadamente 10% dos casos. Outras causas comuns de tosse aguda incluem a rinocinusite aguda, coqueluche, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, rinite, asma, insuficiência cardíaca, pneumonia e embolia pulmonar. Síndrome aspirativa, como a gente falou. Embolia pulmonar, a gente vai ter vou salientar uma coisa aqui para vocês que é importante a gente sempre ter em mente. Então, a gente vai destrinchar etiologia por etiologia, principalmente as mais comuns aqui. Então, tosse como causa uma rinocinusite aguda. A rinocinusite aguda, então, uma inflamação dos seios paranasais, afeta 16 milhões de visitas aos consultórios nos Estados Unidos, é comumente devido a uma doença de causa viral, presente há menos de 10 dias, mas esse pode estar relacionado com infecção bacteriana se durar mais de 10 dias. Essa é uma das causas de diferenciação de rinocinusite aguda viral para bacteriana, é o tempo de doença.
normalmente mais 10 dias, uma rinocinusite aguda viral, ela está se tornando bacteriana. A tosse é induzida aqui principalmente como uma resposta ao aumento da produção de mucogotejamento posterior. Então, lembrando novamente a essência da tosse como um mecanismo de proteção de via aérea baixa. Então, o seu pulmão, teoricamente, vai ficar enxergando esse catarro gotejando posteriormente e ele vai ficar fazendo reflexo de tosse para evitar com que esse catarro possa entrar em via aérea baixa e assim você desenvolver outras doenças, não só de via aérea superior como início de sintomas, mas por via aérea baixa também associada. A coqueluche, também conhecida como tosse convulsiva, uma doença com achado clínico clássico de episódios paroxísticos de tosse intensa com duração de vários minutos, seguido por um forte suspiro de ar. É uma infecção do trato respiratório pela Bordetella pertussis, onde a bactéria induz a formação de exudados sanguíneos mucopurulento dentro do trato respiratório. Essa é uma doença diagnóstica séria e requer pronta atenção, pois continua sendo uma das maiores causas de morbidade e mortalidade infantil. Então, lembra que eu falei para vocês, criança que fica tossindo muito, sempre fica muito esperto com criança que pode estar sendo cometida por coqueluche. É uma das maiores causas de morte mundial ainda. Então, sempre aquela tosse com aquela voz característica, rouca, né, que a criança acaba fazendo desses quadros de laringite. Sempre ficar muito esperto com criança nessas situações. Sempre ficar, não menosprezar, não fazer um xaropinho. Criança que apresenta um quadro que apresenta uma alteração clara de como ela está na presença da patologia, né? Alterações vitais são nítidas aqui, um olhar de cansado da criança, um olhar de estresse por tanta tosse mesmo e aquela tosse mais seca mesmo. Sempre ficar esperto relacionado com a parte da coqueluche. A asma é uma doença complexa, então, essa é uma outra causa de tosse, que o sistema imunológico do corpo ele é hiperresponsível a estímulos ambientais, processos inflamatórios, obstrutivos, então. Impacta 26 milhões de pessoas nos Estados Unidos, a tosse é induzida nesses pacientes como resultado do aumento da secreção mucosa combinado com o estreitamento de via aérea. Então, asma já é uma característica mais fácil para a gente acabar fazendo o diagnóstico mesmo, pela ausculta pulmonar, a gente já tem uma certa prática nisso assim, mas lembrando que esse estreitamento então das vias aéreas associado com essa mucosa acaba fazendo aquele chiado característico expiratório. Estima-se que as exacerbações agudas de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, então DPOC, afetam 32 milhões de pessoas nos Estados Unidos. DPOC é uma tríade clássica de bronquite crônica, enfisema e asma. Esses pacientes têm uma perda de elasticidade pulmonar, né, por causa desse processo crônico, vai fazendo uma fibrose no tecido pulmonar, bem como patologias de aprisionamento de ar. Então, o paciente ele inspira o ar, mas como você tem essas áreas de fibrose, você não consegue fazer por movimentação do ar expirado, você não consegue jogar o ar para fora, porque essa fibrose ela deixa o ar acumulado. Esses pacientes eles ficam fazendo retenção de CO2. Por isso que eles podem ter uma coloração modificada de mucosa. Esse aprisionamento de ar. Isso os predispõe a desenvolver infecções como bronquite aguda e pneumonia bacteriana. Lógico, se você não consegue remover o ar, esse ar acaba sendo poluído, ele vai condensando, essa condensação vai ficando com secreção nesses alvéolos, esses alvéolos começam a se tornar fonte de proliferação bacteriana, porque você acaba tendo estase de catarro dentro desses alvéolos, e isso pode ocasionar dessas partes de pneumonia bacteriana. Quando ocorre uma exacerbação aguda, o parênquima pulmonar fica inflamado e aumenta assim a hiperresponsabilidade, levando a uma constrição das vias aéreas como consequente declínio da função pulmonar. Então você pode ter quadros agudos então desse DPOC. Isso induz um acúmulo de secreção purulenta e de muco espesso dentro dos bronquíolos, alvéolos, encadeando assim essa resposta. Então aqui a gente vê claramente então uma coisa que
que é os dois tipos do paciente que acaba aparecendo para a gente, né? Paciente com DPOC, ele é clássico, né? Esses pacientes, eles são clássicos no ambulatório. Quando a gente começar a fazer um ambulatório no Cajuru, a gente vai observar claramente esses pacientes. O paciente enfisematoso, ele é clássico. Essa foto é muito característica do paciente enfisematoso, né? E o paciente, o bronquítico crônico, ele é clássico também, né? A posição dele, posição de falta de ar, a dificuldade que os pacientes têm para fazer qualquer tipo de exercício de movimentação e a postura dos pacientes, a coloração dos lábios desses pacientes são tudo muito, muito característicos. Então, a rinite alérgica, ela pode ser um outro fator de tosse mesmo, que é uma secreção na mucosa nasal, isso por irritabilidade, faz o gotejamento, o paciente também pode ter tosse. A insuficiência cardíaca congestiva, isso, lógico, como vocês sabem, isso acaba fazendo, altera a eficiência do coração fazer o bombeamento do sangue, isso fazendo com que o fluido comece a fazer estase de fluido. Isso é uma falha maior no ventrículo esquerdo, como a gente já sabe, essa congestão de líquido ocorre então na vasculatura pulmonar. Isso cria esse edema no pulmão. Então, um paciente que tem isso é uma coisa bem clássica, o paciente chega para a gente com tosse, e isso é uma coisa que a gente não pode deixar de passar, porque muitas vezes esses pacientes, eles não sabem que eles têm uma alteração relacionada com a parte cardíaca. Ele vem com tosse, ele está com tosse há 5 anos. E ele conseguiu uma consulta agora com o otorrino. Então, ele acha que o problema é de otorrino. Então, sempre fazer uma avaliação clínica muito precisa nesses pacientes com tosse. Sempre ficar com os olhos bem abertos nessas alterações que a gente pode ter relacionado com a parte cardiovascular dos pacientes. Então, a pneumonia também pode ser uma causa de tosse, então, ela pode ser tanto viral quanto bacteriana, isso por causa da secreção que acaba ficando no pulmão, isso desencadeia a tosse, né? As síndromes de aspiração, isso que eu falei na parte da videolaringoscopia, ocorre quando a glote não fecha o suficiente durante a deglutição, isso permite passagem de alimentos, então, para a via aérea baixa. Além disso, o alimento, ele cáustico irritante, ele pode, além do corpo estranho, ele fica desencadeando muita tosse no paciente. O paciente começa a fazer pneumonia de repetição por aspiração. Isso vocês vão ver muito na neurologia, os pacientes que têm alteração de disfagia, eles começam a fazer retenção de alimento naquelas valéculas, naqueles recessos da laringe, eles ficam aspirando esses alimentos, isso faz com que eles fiquem fazendo pneumonia daí de aspiração de repetição. É um quadro muito, muito triste. E a embolia pulmonar, isso é uma coisa que é muito interessante, que eu acho que a gente nunca pode deixar de perceber isso, quando ocorre um trombo de membro inferior, por exemplo, que se desloca e acaba indo para nível pulmonar. Então, sempre observe em avião, a pessoa que começa a tossir, assim, um paciente que começa a ficar tossindo, sem nenhum motivo, assim, de repente, em voos às vezes um pouco mais longos, ele pode estar fazendo um TEP. Então, é muito importante isso, sempre fique esperto. A gente, como médico, tem que ficar com todos os nossos sentidos muito aguçados nessas situações, porque isso realmente pode salvar a vida de uma pessoa que acabou de desembarcar. Ela começa com tosse, você vê que ela começa com tosse, com falta de ar. Dentro do possível, você já avisa a comissária de bordo para questão de esse paciente poder estar fazendo um TEP, e isso tem um índice de mortalidade muito grande. Então, sempre ficar muito ligado em relação a isso. Em relação ao TEP, tem duas coisas, né, Maria? Eu acho que se essa foi a pergunta, o paciente ele realmente tem que cuidar antes da viagem mesmo, né? Então, quando o paciente ele faz o TEP mesmo, imagine você está dentro de um avião e começa um paciente começar a ter tosse, ter falta de ar, você realmente vai ter muito pouca coisa que você pode fazer, né?
Às vezes esses pacientes eles já podem já tomar medicamentos anticoagulante mesmo, eles já sabem que esses pacientes acabam tendo essa questão de relacionadas a voo. Então, é muito importante, uma das coisas que a gente sempre fala, Mari, para paciente mais idoso, assim, que tem insuficiência vascular periférica e que viaja de classe econômica, que o paciente não pode tomar remédio para dormir, assim, sabe? E não bebida alcoólica durante o voo, porque eles acabam dormindo e não tem movimentação da panturrilha. Então é importante que esses pacientes eles têm que viajar de meia, né? Isso é uma coisa importante. Então meia hora antes de subir no avião, eles têm que ficar deitadinho com as pernas para cima no chão mesmo, com a perna elevada na cadeira. Daí eles colocam aquelas meias de compressão que tem aquela marca Sigvaris, que é uma marca super boa, que vai fazer aquela compressão da panturrilha. E isso vai fazer com que você evite mesmo que ele faça um trombo. Então, sempre orientar, assim, às vezes familiares nossos, às vezes que a gente vai viajar, que eles não podem dormir no voo, não podem dormir em voo. Paciente que tem varizes, assim, que tem essas dilatações venosas em membros inferiores, ou que já teve algum tromboembolismo, não pode tomar bebida alcoólica em hipótese alguma e não pode dormir em voo. Ele tem que a cada meia hora ele tem que andar no corredor. Ele tem que fazer sempre essa movimentação, isso é extremamente importante porque ele não desencadeia um trombo. Mas o importante é o seu insight, de você ver um paciente que está tossindo, começou a tossir, você vê que é um paciente um pouco mais de idade, de você chamar comissário e falar assim, olha, esse paciente ele pode estar fazendo um tromboembolismo, dar uma conversada com ele, se você notar que ele não se afogou e que ele está com falta de ar, tem que avisar mesmo a comissária para ela tomar as atitudes relacionadas logo ao pouso, com questões de assistência ao solo. Tá bom? Mas ali na hora não tem nada mesmo para fazer, esse é um quadro super grave, esses pacientes acabam indo para a UTI mesmo e são monitorizados com oxigênio terapia e com esses anticoagulantes mesmo. Tá? Qualquer coisa pergunta, tá, Mari? Obrigado pela pergunta. Então, as outras causas, então, uma tosse crônica como etiologia, né? Um diagnóstico mais difícil de elucidar, normalmente exigirá um encaminhamento ao especialista. Então, isso que eu falei para vocês, o paciente está tossindo há 1 ano. Ninguém está tossindo há 1 ano. Tem que saber qual que é o motivo dessa tosse. Isso não é. Pode ser um refluxo gastroesofágico, que a gente vai estudar um pouco depois, mas você tem que ficar com o seu racionale clínico muito aberto, né? Não ficar, não, isso é a pessoa é fumante, é porque isso é alérgico, porque isso é refluxo. Não. Ninguém pode tossir mais do que 4 semanas. Essas tosses crônicas, 8 semanas, perdão, essas tosses crônicas, elas têm que realmente serem avaliadas, né? Então, as possíveis causas incluem, então, essas síndromes de via aérea superior, refluxo, bronquite eosinofílica não asmática, bronquite crônica, intolerância à conversão da angiotensina. Isso é um medicamento que é o inibidor da ECA, né? Então, sempre ficar de olho, pacientes que começam um tratamento para hipertensão arterial sistêmica, uma das medicações é o inibidor da ECA. Esse inibidor da ECA ele é clássico para tosse. Salvo, eu estou sendo traído pela minha memória aqui, mas eu acho que são 2 semanas de suspensão, de troca de medicamento, né? Não de suspensão do inibidor da ECA, mas os pacientes eles falam muito isso. Quando eu comecei a tomar medicação para hipertensão arterial, eu comecei com tosse. Então, isso tem que ficar uma coisa bem clara na cabeça da gente, que é outra coisa que não pode passar. Então, tosse, você vê que tem várias nuances, são vários detalhezinhos que a gente tem que ficar muito, muito, muito ligado. Doenças pulmonares, intersticiais, né, e a apneia do sono. Então, isso tem muito. O paciente que ele faz a apneia do sono, ele acorda afogado, né? Então, ele ronca e daí quando ele entra em apneia, ele volta na respiração e volta a tossir, acorda afogado, tossindo. Então, isso é muito clássico dos pacientes. E isso tem que tomar bastante cuidado daí com esses pacientes em relação à apneia do sono com tosse noturna. Isso é um diagnóstico bem, bem clássico, né? Sinusite crônica, a gente já falou.
e as tosses de caráter psicossomáticas. Tosse psicossomática é muito engraçado, porque vocês vão ver, se a gente voltando, a gente vai fazer umas apresentações assim de vocês na sala, assim, nessas tutoriais, tentar interagir um pouco mais. Vocês vão ver cada um tem um tique. Tem um cara que fica passando a mão no nariz, tem um cara que começa a tossir, tosse assim. Então, tem gente que passa a mão no cabelo o tempo todo, né? Tem gente que coça o olho quando fala, tem gente que fica se mexendo. Então, cada um tem um tique no movimento de apresentação. Você vai ver que tosse psicossomática é muito engraçado. Que o paciente está lá apresentando, ele começa a tossir, mas é uma tosse totalmente sem qualquer sentido, só pelo estresse do momento. A doença do refluxo gastroesofágico, então, ela pode ser responsável até por 40% dessas tosses crônicas, daí por microaspiração. Isso a gente vai falar a seguir, tá bom? A bronquite crônica, por definição, uma tosse que está presente há mais de 3 meses por 2 anos consecutivos, né? Isso é uma coisa bem comum, assim, de a gente ver esses pacientes com bronquite crônica. Ela não tem um componente infeccioso, no entanto, predispõe pacientes a infecções bacterianas. Normalmente, esses pacientes têm mais uma característica com o pneumologista. E a bronquite eosinofílica não asmática são doenças de hiperresponsabilidade dos brônquios, sem asma clássico nos achados, né? Tem um componente eosinofílico aumentado, indicando o sistema imunológico hiperativo. A hiperatividade eosinofílica leva, então, ao aumento das concentrações de citocinas inflamatórias, causando irritabilidade das vias aéreas. A asma eosinofílica varia da bronquite eosinofílica não asmática devido a uma diferença da localização dos hematócitos dentro das paredes das vias aéreas. A inflamação do músculo liso ocorre na asma típica com estreitamento das vias aéreas. Como resultado, a inflamação epitelial da bronquite eosinofílica não asmática que irrita os receptores da tosse. Uma tosse pós-infecciosa, a gente pode ver isso claramente, que a gente chama às vezes de tosse pós-viral. Isso é terrível para a gente. O paciente que ele faz um processo de infecção de viés superior, fica resfriado, ele faz um quadro de rinocinusite aguda, viral, podendo até evoluir para bacteriana, ele fica umas 3 semanas depois disso tossindo. A gente não sabe direito por que tem tanto esse estímulo e é um drama, porque o paciente dele vai passando por vários médicos, sabe? Ele fala assim, eu estou tossindo, você já fez toda a investigação, ele não tem nada mesmo, é característico, a gente chama de tosse pós-viral, e o paciente fala assim, estou tossindo há 3, 4 semanas, não aguento mais esse negócio aqui, foi logo depois que eu peguei um processo de uma rinocinusite aguda viral. E daí o paciente ele passa no médico, passa no outro, mas como é uma situação autolimitada, todos os médicos, um vai receitando uma coisa, outro receita outra, e no último médico que ele vai, depois de 20 dias, 40, 20, 30 dias tossindo, o médico receita a mesma coisa e ele melhora dos sintomas. Ele fala assim, é no senhor que eu deveria ter vindo, porque eu já passei por vários médicos e acabei não melhorando. É porque é uma situação autolimitada, não tem muita coisa assim que fazer. A variante da tosse à asma se apresenta principalmente com tosse, não com sibilos na asma típica. Esses pacientes terão espirometria normal no início do estudo, né? Deve-se suspeitar disso se houver tosse não produtiva. Repetitiva, que ocorre dia e noite, agravado por exercícios, ar frio. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Paciente que entra em ar frio, assim, começa a ter parte de tosse. A malignidade pode causar um efeito de massa com obstrução física ou colapso de vias aéreas, induzindo ao muco, né? Infecções secundárias. Então, o meu sogro é morto hoje, era cardiologista lá em Maringá, ele estava com tosse. Estava 6 meses com tosse e fazendo uma coisa que é muito errada. Um cardiologista muito bom, uma pessoa de uma clínica excelente, mas ele falava que estava com tosse para a turma. Meu sogro não fumava, não bebia, não tinha vício nenhum, e falando que estava com tosse, faz um xarope, faz uma inalação, faz não sei o que, nunca fizeram um raio-x de tórax para ele. Essas consultas de corredor são dramáticas. Então, depois de 8 meses com tosse sem melhora, ele fez um raio-x de tórax, estava com adenocarcinoma enorme, morreu em meses. Ele não era tabagista, como é característico mesmo do adenocarcinoma. Então, sempre ligado com essas tosses que passa de 2 meses assim de tosse, tem que ter investigação completa mesmo, né?
dos sintomas que você acaba suspeitando. O raio-x de tórax não tem nem que conversar, né? Na hora que o paciente tem que fazer isso, né? Alguns tipos de doenças autoimunes, incluindo artrite reumatoide, esclerodermia, dermatomiosite, polimiosite, Sjögren, são doenças que acabam causando também tosse, tá bom? Então, isso é bem característico dos pacientes, né? Eu não tenho tempo para ir no médico, né? Então, agosto realmente é uma campanha que eles fazem sempre contra o câncer de pulmão, e um raio-x de tórax realmente pode salvar a vida mesmo. É um exame que a gente tem que falar para os pacientes, tem que fazer pelo menos um raio-x, né? Então, a apneia obstrutiva do sono, aquilo que eu falei para vocês, isso também pode causar tosse, é uma tosse mais de característica noturna mesmo, por resultado da musculatura frouxa, que o paciente fica roncando muito. A sinusite crônica, como a gente falou, por gotejamento posterior, isso acaba causando tosse. E a tosse psicossomática, aquilo que eu falei para vocês, que quando a gente está dando aula, a gente começa. É bem característico. A avaliação, então, desses pacientes, né? Então, uma tosse aguda ou subaguda, então não requer um estudo diagnóstico, deve ser tratada sintomaticamente, né? Um raio-x de tórax, ele pode ser solicitado, né? E a tosse crônica, normalmente a gente pede isso, são raio-x de tórax e teste de função pulmonar. Quando você tem alguma pista, daí você segue a pista que você apresenta, né? Por exemplo, um engurgitamento jugular. Então você já pensa em partes cardíacas, né? Você solicitar uma broncoscopia, a gente tem muito pouca solicitação, isso já acaba sendo mais por parte do pneumologista, mas a gente pede muito videolaringoscopia para os pacientes com tosse crônica para investigar se não é laringite do refluxo desencadeada por um refluxo gastroesofágico. Então, lavagem brônquica, biópsia, isso fica mais para a parte do cirurgião torácico, pneumologista mesmo. O ecocardiograma a gente solicita quando você tem suspeita de queixas cardíacas, como eu falei previamente. Então, tomografia computadorizada do tórax, a gente normalmente pede raio-x por eleição. Fazer uma videolaringoscopia ou uma pegametria. Pegametria é um exame que você fica 24 horas com um caninho que passa pelo nariz, ele vai lá no final do seu esôfago e ele fica medindo a quantidade de ácido que você tem no esôfago durante 24 horas. Os pacientes não toleram muito, é um exame muito bom para você acabar fazendo o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Essa aula é meio controversa de refluxo, mas porque muitas vezes a gente faz um teste terapêutico. Então, você faz a medicação e o paciente melhora da tosse, melhora do refluxo, você acaba acompanhando o paciente em vez de pedir uma pegametria ou uma ecografia ou uma endoscopia. Mas isso é controverso. Você vai ver que vai ter médico que vai falar assim, não, eu não faço teste terapêutico, eu peço uma endoscopia digestiva direto para o paciente. Enfim, uma coisa é a realidade de trabalhar no SUS, outra coisa é uma realidade de você trabalhar numa clínica privada. Às vezes você vai ter que acabar fazendo algumas escolhas. Se a tosse ocorre principalmente à noite e o paciente apresenta sinais e sintomas sugestivos de apneia, isso foi como a gente falou, a gente pede uma polissonografia. Então, as pérolas dessa aula, então, é isso. Tosse típica, uso antibiótico apenas se o paciente não responder à terapia sintomática, né? Se apresenta ainda secreção, alguma coisa nesse sentido. A sinusite bacteriana, ela pode causar, né? Uma bronquite bacteriana, a gente sempre pode pensar numa exacerbação aguda do DPOC, como a gente falou. Tosse e vômitos sugestivos de coqueluche, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Em idosos, cuidado com sinais clássicos, né? Sobre pneumonia, insuficiência cardíaca e pneumonia por aspiração. E 75% dos pacientes com tosse induzida por refluxo gastroesofágico não apresentam azia. Isso é super importante, porque às vezes você vai falar com o paciente e fala assim, acho que a sua tosse é por refluxo gastroesofágico. E ele vai falar assim, não, mas eu não tenho azia. Então você vê que 75% dos pacientes com tosse induzida por refluxo gastroesofágico não apresentam azia, nem queimação, nada. Ele só apresenta mesmo a tosse, né? Tá bom?
Perguntas, dúvidas? Beleza, posso seguir? Então, vamos lá. Obrigado, Paula. Então, falar sobre refluxo gastroesofágico, essa parte é a parte mais curta da aula, já estou terminando aqui. Então, refluxo é isso que a gente falou, né? Descreve a localização anatômica da doença, bem como sua causa, né? É o refluxo laringofaríngeo, incorpora um espectro complexo de anormalidades. Basicamente, o indivíduo ele apresenta 4 barreiras para evitar com que o conteúdo gástrico acabe invadindo a laringe, né? Que é o esfíncter esofágico inferior, o esofágico superior, o peristaltismo, né? E os fatores de resistência epitelial. Clássico, questão de prova, clássica. O esôfago, com a ajuda de gravidade do peristaltismo, pode limpar o ácido, que faz seu caminho mais proximal do que o esperado. Uma camada de muco está presente ao longo do esôfago, que é uma barreira para moléculas grandes, como a pepsina. Então, é isso que acontece, que às vezes o paciente fala assim, não tenho azia, não tenho nada, por causa dessa barreira esofágica. Mas isso não impede que o refluxo ele chegue na sua garganta e você não tem essa barreira esofágica para formar esse tampão e você acaba tendo essa queimadura na laringe, né? Acredita-se que 10% dos pacientes que procuram as clínicas de otorrinolaringologia apresentam sintomas atribuídos à doença do refluxo gastroesofágico. E 55% dos pacientes com rouquidão apresentam refluxo gastroesofágico. Então, se vê paciente com alteração de voz, 55% apresenta refluxo. Os pacientes podem ter uma infinidade de sintomas, desde de rouquidão, sensação de globus faríngeo, que é alguma coisa que na garganta que eu engulo, parece que tem fica um pedaço de comida, uma casca de pipoca, tem um troço preso que sobe e desce, uma bola que sobe e desce aqui. Os pacientes se queixam muito disso, né? O paciente está sempre limpando a garganta, né? E azia e eructação e regurgitamento são menos comuns. Então, o paciente com refluxo geralmente tem refluxo vertical. Isso é uma coisa que é interessante, porque em alguns estudos de avaliação ácida, o paciente ele tem mais queixa de subida de ácido quando é laringite do refluxo e não é esofagite de refluxo, é 10 horas da manhã. Então, o cara está em pé. O cara apresenta maior nível de queixa de laringite do refluxo pela manhã, 10 horas da manhã, o paciente está em pé. Diferente do paciente que esofagite, que quando ele está deitado, ele sente aquele negócio vindo na garganta. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente ter em mente. No exame físico, então, o que a gente faz? Faz a videolaringoscopia, né? Que é a laringoscopia. Então, isso a gente consegue observar lá aquele espessamento posterior da laringe, isso mostrando que tem uma alteração, então, da mucosa, provavelmente desencadeada pelo ácido, né? Então, a detecção do fluxo retrógrado do ácido gástrico para o trato aéreo-digestivo superior é considerado como padrão ouro. Essa é a pH-metria, como eu comentei com vocês, né? Então, a sonda entra pelo nariz, ele vai lá no esôfago e fica 24 horas fazendo essa monitorização. A modificação do tratamento, então, essa modificação no estilo de vida, isso é super importante. O paciente ele tem que necessariamente perder peso, né? Aprender a comer menos, né? 3 horas, a sua última refeição tem que ser 3 horas antes de você deitar. E cuidado com alimentos muito gordurosos ou muito ácidos, que demora muito para fazer digestão, principalmente em questão de alimentações noturnas, né? Assim como bebidas cafeinadas ou o próprio álcool e o cigarro. Se essas medidas não alcançarem resultados, então que a primeira coisa que você faz, que você avisa para o paciente, são essas mudanças de hábito, e daí a gente começa com inibidores de bombas de prótons, né? Então, normalmente a gente faz omeprazol, pantoprazol, tem um remédio super bom, eu vou fazer um disclaimer que eu não tenho nada com nenhuma empresa farmacêutica, graças a Deus não preciso disso para viver. E o Dexilante é uma medicação espetacular, eu gosto muito, ela é barata, ela veio ela veio substituir um outro bloqueador de bombas de prótons que era muito caro, que era o Nexium,
e ela é 30% mais barato, 40% mais barato, é espetacular, e ela tem o benefício de você tomar qualquer hora do dia. Pantoprazol e omeprazol você tem que tomar de manhã em jejum e meia hora antes da sua última refeição. E esses mais modernos, como o Dexilante, você faz um comprimido a qualquer horário do dia, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês dois exames, então. Então esse aqui é um exame que eu vou mostrar, quero que vocês observem ele. Vou parar aqui. E esse exame eu vou parar ele aqui. Então, observe bem claramente. Isso aqui é que a gente vê normalmente em um paciente que apresenta uma laringite do refluxo. Observe que aqui eu consigo ver bem a comissura anterior e eu acompanho bem a fenda vocal aqui. Eu vou quase lá posteriormente. Eu consigo ver quase toda a corda vocal. Esses pacientes que apresentam esse edema, veja que aqui eu consigo ver bem a aritenoide direitinho. É tudo magrinho, sabe? E aqui eu vejo tudo espessado. Esse edema de mucosa de comissura posterior é muito clássico de paciente com refluxo gastroesofágico, que a gente acaba observando muito. Então, observe novamente, olha esse edema que esse paciente tem e observe esse paciente como já é tudo mais sequinho, mais limpinho. Ó. É bem claro, isso aqui é uma laringite do refluxo do paciente, isso aqui é um exame normal no paciente. Olha esse edema de comissura posterior aqui. Tá bom? Perguntas. Alguma dúvida, alguma coisa? Boa, Rafaela, obrigado. Então, olha só para terminar aqui, eu vou só compartilhar então aquele quadro do professor Alexandre. Ó, quer ver? Vamos tentar responder isso aqui que o professor Alexandre colocou aqui para a gente, bem rapidinho, um minutinho. Ó. Então, o caso clínico, o paciente com 54 anos, tosse noturna. Há 1 ano com tosse seca que piora à noite e pela manhã. Em crises recorrentes, sem dispneias, sem dores locais, sem sintomas nasais, toma alguma medicação, paciente é sedentário, ansioso, nega tabagismo. Então, eu já vejo claramente nesse paciente, então o que eu tenho? Eu tenho uma tosse seca, não tenho secreção, que piora à noite e pela manhã. Então, no exame físico, um exame físico sem nada, então não tenho queixa nenhuma. Qual exame eu vou pedir na sequência? Uma laringoscopia para o paciente, né? Eu quero saber o que está acontecendo com esse paciente. Então, se eu peço uma laringoscopia, eu acabo vendo isso, como a gente mostrou previamente. Então, aqui esse aqui é um desenho, né, que o professor Alexandre colocou aqui. Esse edema posterior aqui é bem característico mesmo no paciente que apresenta, então, uma laringite daí do refluxo. Tá bom? Ó, uma paciente de 43 anos há 3 dias com rouquidão. 3 dias, então quadro agudo, né? Mal-estar ao falar, febre de 39 graus, isso aqui é uma laringite aguda, né? Com tosse úmida, toma algumas medicações, tem algum histórico de cirurgia anterior. Mas então o tratamento é tratar só a doença do refluxo. Então, Nastya, acho que nunca esse teu nome vai ficar, pô, eu tô com um trauma de conversar com você. Eu sempre fico pensando 10 minutos antes de falar o seu nome. Então, assim, ó, imagina assim, o paciente quando ele tem refluxo gastroesofágico, eu vou te dar algumas situações. Fase pandemia que a gente está, come tudo errado, come, deita, não faz atividade física e começa com um catarrinho. Então, provavelmente eu comecei com uma laringite do refluxo. Eu voltando para os meus hábitos normais da minha vida, esse problema ele deve melhorar. Eu fui numa churrascaria ontem à noite, eu comi costela até às 11 da noite. Me enchi de costela, super gorduroso, fiquei tomando cerveja, cheguei, deitei e dormi. Acordei com aquela costela querendo sair pela minha boca. E aquele azia, arroto, queimação, isso eu fiz um quadro agudo de laringite.
Então, o paciente que ele sempre foi magro, ele começa a ganhar peso, começa a fumar, não bebia, começa a beber e começa a ter desconforto na garganta. Então, você vê que essas situações que eu estou colocando para vocês são situações de caráter de hábito de vida, por isso que as mudanças de hábito de vida para o paciente é extremamente importante. Mas tem paciente que, por exemplo, tem uma hérnia hiatal. Daí esse paciente tem uma esofagite de refluxo e ele tem uma laringite de refluxo associado. Então, esse paciente em si, o tratamento é você não só a mudança de hábitos de vida do paciente, não só a implementação de medicamentos como inibidores, bombas de prótons, mas talvez ele precise de uma fundoplicatura para corrigir essa hérnia hiatal. Quem vai falar isso é a endoscopia digestiva. Então, muitas vezes o paciente, a gente faz uma laringoscopia, a gente observa que o paciente ele tem uma laringite do refluxo, vem um edema de comissura posterior, daí se pede uma endoscopia digestiva, que o paciente é normal. Se pede uma pH-metria, muitas vezes ela dá até normal a pH-metria. Muitas vezes o paciente nem aceita fazer muito esse exame da pH-metria porque é muito desconfortável. E você acaba tratando o paciente e melhora esse paciente dos sintomas clínicos. Então, você trata lá uns 30, 60 dias com bloqueadores de bombas de próton, faz a mudança de hábito do paciente, daí você retira a medicação e vê se com a mudança de hábito do paciente associado a essa terapia que ele fez durante 30, 60 dias, se os sintomas eles desaparecem. E depois você só trata em caráter sintomático, quando o paciente acaba exagerando em alguma outra situação e os sintomas aparecem novamente. Tá bom? Nada, Nastia. Obrigado você, linda. Então, nesse paciente aqui, ó, então, falando, então, que a gente estava comentando, que é uma laringite aguda, né? Então, você vê essa hiperemia mesmo, isso aqui é uma corda vocal normal que a gente vê, e você acaba pegando ela mais hiperemiada, então, um quadro bem agudo do paciente, você vai tratar com medidas de suporte mesmo. Porque, como eu te falei, difícil você ir no otorrino com alteração de corda vocal e querendo voltar rápido com a fala que ele não vai te fazer um corticoide. Difícil. Esse aqui é o paciente de 67 anos, o metalúrgico, tem uma tosse recorrente. Então, há 3 anos com episódio de tosse seca, 3 anos recorrente, em crises de mais de 10 minutos, sem hora específica, piora aos dias frios, sem dispneia, dor local, sono irregular, acorda muito à noite, esposa reclama que ele ronca, toma algumas medicações, tem um estresse moderado, parou de fumar há 10 anos, mas fumou durante 25 anos. Então, esse paciente é aquilo que eu falei para vocês aqui, você tem que pensar em tudo, tudo. Então, a investigação desse paciente, ele tem uma investigação de possível doença de refluxo gastroesofágico. Ele tem um paciente que ele pode estar envolvido com distúrbio de sono, apneia dando tosse nele. Ele pode estar envolvido com parte parte coronária desse paciente e pode estar envolvido com parte pulmonar. Então, necessariamente, você tem que fazer investigação de todas essas áreas. Investigação de refluxo, provavelmente você vai pedir uma endoscopia digestiva para esse paciente, um raio-x de tórax, certeza, uma polissonografia, certeza, e no mínimo um um ecocardio que você vai pedir para esse paciente. Então, fazer uma investigação, isso é uma investigação que você tem que acabar fazendo para esses pacientes com queixa de tosse há muito tempo, tá bom? Então, mais ou menos isso que o doutor Alexandre falou, esse paciente pode ter uma alteração de área cardíaca, pode ter, você tem que olhar a questão jugular desse paciente, tem que ver a questão pulmonar, se não apresenta nenhuma massa, laringoscopia, endoscopia digestiva, e esses pacientes têm que avaliar com polissonografia também, para ver a questão noturna deles. Tá bom? Beleza, turma? Então, tá bom. Acho que é isso. Dúvidas, perguntas, alguma coisa? Alguma coisa? Obrigado, Rafaela. Obrigado, Vitória, Isa, João. Valeu, vocês são os amores, viu? Obrigado de coração. Qualquer coisa, por favor, perguntem. Eu não tenho outra função na vida aqui para vocês se não for para poder auxiliar o caminho de vocês. Essa é a minha única função. Então, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Beijo no coração. Aula hoje, a conferência com o professor Alexandre. Boa aula para vocês e a gente se vê segunda-feira que vem. Beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, avisem, tá bom?
Sempre, sempre, sempre à disposição. Beijo, turma!